E hoje o nosso devocional, nossa reflexão diária é em Daniel capítulo 5 e o versículo de número 16 e 17, que diz o seguinte: Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeias de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei. Vamos dar uma pausa aqui. Daqui a pouco eu continuo o 17. O que está acontecendo nesse texto é que Belsazar, ele é o sucessor do seu pai Nabucodonosor, e Daniel é um dos cativos de Israel lá na Babilônia, e já se passam agora vários anos, são em torno de 40 anos ali, já se passaram, e o que acontece? Nabucodonosor teve os seus altos e baixos como um governante em relação ao temor a Deus. Primeiro, ele não temia a Deus, depois ele teve uma confrontação de que Deus era real, por intermédio também de Daniel ali, trazendo palavras a ele. Depois ele se desvia de novo, aí Deus pesa a mão sobre ele, vai viver como um animal numa floresta e depois toma uma consciência de novo. Então, vários altos e baixos. Já o seu filho Belsazar vem e não teme a Deus em nenhum momento. E um dia ele está dando uma festa e ele utiliza os utensílios do templo que eles tinham tomado lá de Jerusalém para a festividade lá, né? Para as arruaças deles. E Deus não aprovou isso, Deus não gostou. E no meio da festa, uma mão aparece, uma mão espiritual aparece e escreve na parede uma frase até bem conhecida, né? Mene, mene, tekel, ufarsin ou perazim, enfim, é uma linguagem ali, né? Que deixa essa interpretação dupla ali, o ufarsin ou peres, perazim, enfim. O fato é, pesado fosse na balança e fosse encontrado em falta a interpretação, né? E esse escrito, por mais que essa mão é espiritual e ela aparece, esse escrito é feito de forma material na parede, fica escrito ali. E o rei se perturba e os sábios vêm tentar ler e não consegue. A rainha mãe, ela lembra de Daniel. E ela chama o seu filho e diz assim: olha, chama Daniel que ele pode interpretar. E o Belsazar, ele dá ouvidos, né? Ele ouve, ele chama Daniel. E ele é completamente perdido, né? No entendimento de quem é Deus, porque tanto é que ele usa a expressão para Daniel, dizendo assim: eu sei que os espíritos dos deuses está sobre você. Ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso, utiliza uma expressão errada. Daniel não entra no caso, não corrige ele, mas a expressão que Daniel dá como resposta a Belsazar é aquilo que eu gostaria de trazer como lição para o dia de hoje. Eu vou ler aqui, ó. Ele responde ao rei dizendo assim: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e farei saber a interpretação. Sabe qual é a lição que eu tiro aqui, irmãos? Que para mim é marcante nesse texto, cada vez que eu leio ele, é que Daniel não está interessado nos prêmios do rei, não está interessado na posição que o rei está prometendo. Ele está interessado em revelar aquilo que Deus já liberou para o rei para ser revelado. Isso para mim fala de propósito. Isso para mim fala de ter convicção no chamado. Isso fala de ter convicção daquilo que é
que é o mais importante na vida? É fazer a vontade de Deus. Enquanto eu gravo esse vídeo, estamos aí chegando perto do final do ano, estamos no novembro, e já começa as propagandas. Esses dias eu fui pagar uma conta na lotérica e eu já vi que já começou a tão famosa propaganda da Mega da Virada. E cada ano que chega eu sou arrastado a fazer essa reflexão. O que você faria se você ganhasse? Isso que vem primeiro na tua mente, isso que vem o mais rápido na tua mente, aí tá o teu coração. Seja para o bem, seja para o mal. Aquilo que vem na tua mente, você não precisa comentar, você não precisa me dizer, porque a verdade mesmo é aquilo que vem primeiro, sabe? Aquilo que vem imediato. Ali está o coração. Daniel foi proposto como se fosse isso. Daniel foi proposto um prêmio, um bilhete de loteria premiado. E ele diz assim: não preciso. E conhecendo a história de Daniel, não simplesmente conhecendo o que Daniel poderia ter feito, não, conhecendo a história de Daniel, a gente pode dizer assim: realmente Daniel não estava interessado com aquilo. Até se nós lermos um pouquinho a mais aqui, o rei insiste, né? Provavelmente ele impõe a sua vontade, faz com que Daniel tenha aqueles prêmios, mas Daniel não precisa daquilo. A história comprova isso, que Daniel não se apegou àquilo. Por quê? Porque Daniel conhecia a vontade de Deus para a sua vida, e isso era superior. Então, o maior prêmio que você pode ter é conhecer a vontade de Deus e pasme, Deus se interessa em revelar a sua vontade para nós. Por que nós muitas vezes não estamos apavorados, não sabendo qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Porque nós não buscamos, porque nós não tiramos o tempo necessário para dizer: Senhor Deus, revela a tua vontade para nós. Ele revela. Então que essa palavra fique para o dia de hoje, em nome de Jesus. Nós venhamos a buscar a vontade de Deus, e os prêmios aí a gente passa ou recebe, mas o nosso coração não está neles. Amém? Deus abençoe.